Deus, nós te agradecemos por esse sábado maravilhoso, te agradecemos por podermos estar aqui para estudar a tua palavra, aprendermos mais e revermos também da nossa história. Obrigada por tudo que tu nos dás, obrigada por tudo que tu nos ensinas também. Agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos, ainda que à distância, mas que possa ser um tempo abençoado. Que o teu Santo Espírito esteja entre nós, eu peço em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, mais uma vez, boa noite, feliz sábado. Eu espero que se encontrem bem. Essa noite eu resolvi fazer uma breve recapitulação, tal como o título já indicava, do estudo, é uma breve revisão à nossa dispensação, tá? Que a gente vai olhar um pouquinho mais hoje, mas para isso eu vou utilizar algumas linhas, alguns marcos também, e foi algo que eu quis fazer até para mim mesma, porque eu esqueço com muita facilidade os marcos. Com certeza eu vou ter que usar as minhas notas também para ver alguns dos marcos, mas eu gostaria que a gente relembrasse um pouquinho essas linhas, tá? Então, hoje a gente vai olhar um pouquinho mais para a linha dos 144.000 e outras linhas também durante esse estudo, mas vamos começar por preencher a nossa primeira linha, que vai ser a linha dos 144.000, que vai dar o ponto de partida para o estudo, ok? Então, vamos lá. Eu vou tentar ser breve com a aula também, que ainda temos uma outra aula hoje à noite. Mas vamos lá, eu vou contar com a vossa participação para quem lembra como é que eu preencho essa linha, a primeira linha dos 144.000, que é a nossa linha, que é onde nós vamos focar mais hoje. Quem lembra? Qual será o primeiro marco? Cadeira desse lado. Podem escrever no chat também, se vocês quiserem, ou podem ligar o microfone, o que vocês preferirem. Eu vou esperar pela participação. O que vai no primeiro marco? Deixa eu abrir aqui. Tempo do fim? É o tempo do fim, 1989. 1989. O que vem depois de 1989? 2001. O que eu colocaria aqui? Lei dominical. O que vem depois da lei dominical? A gente só está relembrando as linhas. Fechamento da porta da graça. E essa é fácil. Segunda vinda. Segunda vinda. Então, essa é a nossa linha, a linha dos 144.000, ok? E é a dispensação específica que a gente vai focar hoje, é a dispensação em que nós estamos. Qual é a dispensação em que nós nos encontramos? Vocês sabem qual é a dispensação em que nós nos encontramos? Ou conseguem marcar precisamente na linha de onde até onde nós estamos? É isso que eu estou procurando. Entre 2001 e o decreto dominical. Isso. Então, a gente se encontra aqui, entre 2001 e entre o decreto dominical. Tudo isso aqui é a dispensação em que nós estamos vivendo nesse momento, ok? Então, a gente já sabe, todas as linhas, né, elas têm certos marcos, e temos precisamente 5 marcos por cada linha, ok? Mas temos 5 marcos que representam 4 dispensações. Antigamente a gente até usava, ou às vezes as pessoas ainda usam a mão para descrever os marcos e entre os dedos das mãos as dispensações que nós temos, né? Então a gente aprendeu dessa forma, esse método, para ficar mais fácil para a gente entender as nossas linhas, tá? Então, nós temos essa linha que tem esses 5 marcos, ok?
Só que nós não temos tantos detalhes nessa linha aqui, quanto a gente precisa para a gente entender a nossa história. Então, já que a gente não tem todos esses detalhes necessários para entender a nossa história, o que a gente faz é ir para trás, para outras linhas, ok? Rever um pouco da história das outras linhas, para a gente conseguir agregar mais detalhes à nossa linha, ok? Então, o que nós estamos fazendo nós estamos falando de dispensações, só que dispensações são partes específicas entre essas linhas de reforma, ok? Então, nós já dissemos que a nossa é entre 2001 e entre a lei dominical, tá? Então, cada dispensação, o que tem cada dispensação? Vou fazer a pergunta, não quero dar a resposta. O que nós temos em cada dispensação? O que acontece em cada dispensação? Aumento de conhecimento e formalização da mensagem? Sim, temos o aumento de conhecimento e temos a formalização da mensagem. Ótimo. Então, no início de uma dispensação, nós temos o quê? Nós já sabemos que antes de chegar a esse aumento de conhecimento e formalização dessa mensagem, nós precisamos do que especificamente? O que acontece no início de uma linha? Isso, o Mate está dizendo aqui que é uma mensagem que é aberta. Então, é nos dada uma mensagem logo no início da nossa linha, tá? Então, isso é importante a gente lembrar. E no início de cada dispensação, nós sabemos que chega essa mensagem, e essa mensagem, ela aumenta e ela se torna nesse autoclamor, ok? Então, nós marcamos 1989 aqui, tá? Que é o tempo do fim para nós, só que na linha de reforma original, ou se a gente vai para a Bíblia, ou se a gente vai para os Espíritos de Profecia, o tempo do fim original é qual? Vou esperar que me respondam online. 1798. Exato. Se nós vamos para a Bíblia, ou se nós vamos para o Espíritos de Profecia, a linha de reforma original, ela começa com 1798. E que linha é essa, especificamente? Linha dos Mileritas? Exatamente, ela é a linha dos mileritas. E como é que eu preencho essa linha dos mileritas? Que marco viria depois de 1798? 1840. 1844. 1863? 1850. 1850. Poderia ser, eu vou colocar como lei dominical aqui. O que viria depois? Fechamento da Porta da Graça. Fechamento da Porta da Graça. E depois nós teríamos a segunda vinda. Você concorda, Mate? Você estava me olhando com cara suspeita. Exato. Que nós estamos olhando para essa linha aqui. Ok. Então, estamos de acordo. Teríamos essa linha como sendo a que representa a nossa linha original, tá? Se nós vamos para Espírito de Profecia ou para a Bíblia. Mas, o que Deus faz entre as dispensações? Nós sabemos que essa linha aqui, ela foi uma história de falha. Para que a nossa história passe a ser uma história de sucesso, o que Deus fez? Para que a gente pudesse entender um pouco mais a nossa dispensação. Tal como a Rai mencionou, Deus fez o aumento de conhecimento e nos deu também a formalização da mensagem. O que isso significa? Que Deus criou 2 marcos entre as linhas que nós já temos, ok? Então, o que Deus faz, mais especificamente para que a gente possa entender a história, seria como criar 2 marcos para que a gente possa entender especificamente as dispensações. E eu estou colocando aqui por quê?
se nós olharmos para a nossa linha dos 144.000, a dispensação que a gente vive é de 2001, a lei dominical, que seria isso aqui, para nós no momento, ok? Então, é isso que Deus faz. Como o povo de Deus, nessa história, perdeu o foco, tá, do que era a lei dominical, Deus cria esses dois marcos para poder preparar o seu povo. E como é que ele faz isso? Ele usa esse movimento, especificamente, para poder preparar o povo, tá, para a sua vinda, vamos dizer assim, tá? Então, o nosso movimento foi quem achou esses marcos especificamente de 1989 e esse marco de 2001. Quem foi que achou especificamente essa dispensação aqui? Quem é que trouxe isso para nós, inicialmente? O ancião Jeff. Exatamente. Jeff. O ancião Jeff foi quem trouxe essa dispensação para a gente inicialmente. E o que nós fazemos é, a partir daqui, tomar o controle, basicamente, dessa dispensação. Então, a gente tem duas linhas de reforma aqui sobrepostas, ok? Então, eu vou dizer que essa aqui, no contexto dos 144.000, para isso, então, eu teria que colocar também aqui a nossa linha. Então, eu vou fazer rapidinho a nossa aqui. 2001, a lei dominical, fechamento da porta da graça e a segunda vinda, tá? Então, nós temos essas duas linhas aqui, que estão sobrepostas, e nós temos esses dois marcos que ficam aqui entre. Eu vou colocar noutra cor, só para destacar um pouquinho mais. Então, nós temos os dois marcos que ficam entre, que a gente diz que é a nossa dispensação, certo? Então, é no período de tempo em que nós nos encontramos agora. Para que servem esses marcos? Esses marcos, eles basicamente o que fazem é marcar o início de uma história de maior entendimento para a gente. Como eu estava dizendo, aquilo que falta numa linha maior que a gente não consegue enxergar, o que esses marcos fazem é trazer para nós essa informação adicional que a gente precisa para entender o restante da nossa história, tá? Então, ao longo dos anos, nós demos nome a esses marcos. Como é que a gente passou a chamar esses marcos aqui, entre essas dispensações? Não especificamente só essa dispensação, mas entre as dispensações. Boston, tá certo? Que mais? E Exeter. Concord, Exeter. Mais especificamente, o que a gente chama, porque nós falamos do aumento de conhecimento e da formalização, seria Concord e Exeter, tá? Que mais nós poderíamos chamar a esses dois marcos que estão aqui? O que a gente tinha costume de chamar esses marcos? O que a gente chamava mais esses marcos? Além de Concord e Exeter, o que mais a gente diz? A Rai já disse que é o aumento de conhecimento e a formalização. Formalização e teste. Formalização e o teste que viria depois. Eu vou dizer que nós temos aqui o aumento de conhecimento, a formalização e o teste acontece no marco já específico, ok? Então, o que mais nós poderíamos chamar a esses dois especificamente aqui? Rafa e Pânio, certo? Que mais? Bem lá atrás que a gente chamava, tinha um nome específico. Não, isso era o empoderamento, a gente falava lá no início. A gente chama de meia-noite e clamor da meia-noite também. Eu acho que atualmente não tem tanto costume de usar esse marco como meia-noite, porque a gente sempre menciona mais o clamor da meia-noite, sendo a formalização da mensagem, tá? Mas nós tínhamos, ou temos o costume de chamar esses marcos por vários nomes, o que não está errado, mas também que depende muito da dispensação ou para a história a qual nós estamos olhando, tá? Então,
obviamente, isso vai depender muito do modelo para o qual a gente está usando. Mas hoje o que a gente vai fazer é focar mais nesse aumento de conhecimento e nessa formalização da mensagem. Então, com o trabalho do ancião Jeff, logo aqui no início, a gente conseguiu entender que esse aumento, que essa linha trazia para nós esse aumento de conhecimento e uma formalização da mensagem, tá? Mas nós também entendemos que isso aconteceu aqui, nessa dispensação. E agora eu pergunto, para o ancião Jeff, o que ele dizia que era... o que ele dizia que eram esses dois marcos aqui? O que era para ele essa dispensação aqui? Uma dispensação de tempo, elaborem mais. Linha sobre linha. Tem algo mais específico? Essa dispensação. Sim, poderia ser. Mas lembre que é um aumento de conhecimento e uma formalização. O que a gente determinava como aumento, ou que ainda determina como aumento de conhecimento e uma formalização nesse caso? O teste. Eu quero saber por que o ancião Jeff diz que isso aqui, que nós temos um aumento de conhecimento aqui e uma formalização da mensagem, mas eu quero saber especificamente o que ele dizia que era. Que mensagem, o que era tão uau que o ancião Jeff trazia em relação à mensagem que ele tinha descoberto? Que é basicamente a base, linha sobre linha, mas mais específico. Exato. O ancião Jeff, Gabriel respondeu aqui, o ancião Jeff começou por falar em algo mais específico, que é uma mensagem para nós, que é Daniel 11, tá? Então, o que o ancião Jeff estava fazendo logo no início da dispensação era trazer para nós uma mensagem específica, tá? Que é o que acontece em cada dispensação. A mensagem é traga, depois ela aumenta e depois ela formaliza. A mensagem que o ancião Jeff trouxe para nós foi sobre Daniel 11, mas não só sobre Daniel 11. O que de Daniel 11 que ele dizia que era? Ele dizia que não era Daniel 11 inteiro, tinha partes específicas. Por que ele dizia isso? Havia uma parte de Daniel 11 que ainda não tinha sido entendida, que era Daniel 11, 40, que era a parte B, que ele dizia. E o que mais ele dizia? Vou olhar até a minha notinha aqui, agora até eu esqueci. Qual era o outro que ele dizia que nós tínhamos? Daniel 11, 40, parte B, e o que mais? Ele dizia exatamente que o decreto dominical era para essa geração. Então, esses eram os pontos importantes que ele fazia. Era que nós tínhamos que entender Daniel 11, 40, parte B, e que o decreto dominical ia ser para essa geração. Esse era o foco do ancião Jeff quando ele criou esses dois marcos, ou quando a gente passou a entender mais sobre esses dois marcos, ok? Então, mais tarde, a gente viu que essa dispensação depois que o ancião Jeff trouxe esse padrão para nós, o que acontece? A gente passou a olhar com mais detalhes essa linha e a gente passou a ver que não só aqui a gente tem um aumento de conhecimento e uma formalização, como mais tarde a gente descobriu que a gente tem o mesmo para cada dispensação. Nessa mesma linha. Então, não era só no início da linha que a gente tinha isso, mas se a gente fosse para o final dessa linha, a gente passava a ter outros dois marcos também. Eu vou colocar esses outros aqui, onde a gente também tinha um aumento de conhecimento e uma formalização dessa mensagem, tá? E isso aqui, na época,
Eu não lembro muito bem, mas eu acho que a gente chamava de decreto de morte e não sei se era, eu não lembro se era dia e hora, mas Era a angústia de Jacó? era como se fosse uma anunciação de tempo, dia e hora, tá certo. Eu não lembro de chamar dia e hora, mas era isso que a gente falava, como se fosse uma anunciação de tempo. Então, a gente dizia isso, tá? Que era um decreto de morte e o anunciamento de tempo. Era isso que nós falávamos, né? Quando começamos a descobrir esses dois, falávamos sobre esse aqui também, tá? Então, esse estudo mostra que a gente tem aqui dois marcos também, porque se nós temos isso aqui, nós vamos ter isso aqui também. Também temos que ter esses outros dois marcos, eu vou colocá-los aqui porque eu quero depois alinhar. Temos que ter também esses outros dois marcos aqui antes da nossa lei dominical, ou vamos dizer, dentro da dispensação em que a gente está vivendo atualmente, ok? Então, com isso, a gente passou a ver que todas as dispensações, elas têm esse mesmo padrão. E nessa dispensação da linha dos 144.000, nós também temos a chegada de uma mensagem, e é uma mensagem que ela também aumenta, ou que ela se avoluma e se torna num alto clamor, tá? Mas esse mesmo aumento que nós estamos falando, nós também poderíamos descrever como esse aumento de conhecimento e a formalização da mensagem. Qual é esse aumento de conhecimento e essa formalização da mensagem dentro dessa dispensação aqui, de 2001, a lei dominical para nós? O que nós chamamos a esses dois marcos aqui? Ou se vocês quiserem pôr uma data, podemos ir por nome e por data. 19 e 21, não. Isso. 2000. Então, nós temos Rafa e Pânio. Nós temos 2019 e 2021, que é Ráfia e Pânio, tá? Mas, se a gente volta atrás e se a gente vai para a história milerita e a gente vai para essa dispensação de 1798, quando a gente vê esse aumento de conhecimento e essa formalização da mensagem nessa história aqui, nós vemos que chega essa mensagem do primeiro anjo logo aqui. Então, a mensagem do primeiro anjo chega logo do início da nossa linha, só que quando nós falamos sobre isso, quem veio dar a mensagem aqui nessa linha inicialmente? Quem foi a pessoa que... Guilherme Miller? Isso. Miller, no início, foi quem trouxe o desenvolvimento dessa mensagem. Só que não foi logo que ele chegou, que ele entrou no movimento. Miller demorou como uns 20 anos para conseguir desenvolver essa mensagem que ele achou que ele tinha corretamente, né? Então, é entre 1816 apenas e 1818, entre 1816 e 1818, que Miller começa a estudar a Bíblia, e ele estuda a Bíblia mais ou menos por 2 anos, e ele descobre que se o seu estudo estivesse certo, então que Jesus poderia voltar mais ou menos nos 25 anos, tá? Aproximadamente 25 anos. Então, Miller demorou bastante tempo antes de eu poder começar a pregar sobre essa mensagem. E o que ele fez? Para eu dar essa mensagem aqui, ele se baseou em que método? Qual foi o método usado por Miller? Quase dei a resposta. Mas eu quero ver se vocês lembram ainda. Linha sobre linha? Miller. Linha sobre linha foi trago pelo ancião Jeff. Mas Miller... São as regras de Miller? Trouxe as regras, mas eu trouxe um princípio. Ele usou as regras para estudar especificamente algo. O que Dia por ano. O dia por ano. Exatamente. E ele usou especificamente as regras para estudar dia por ano, ok? Então, essa foi a chave para o estudo profético de Miller.
Então, foram vários anos dedicados por Miller ao estudo da Bíblia, para que ele pudesse se certificar que as datas que ele trazia, que elas estavam certas, tá? E foi apenas entre 1831 e 1833 que Miller recebe essas credenciais para ele poder pregar sobre a mensagem, tá? E esse foi o período de tempo onde ele, mais especificamente, ele se dá a conhecer ao público e começa a pregar mais publicamente sobre uma mensagem específica. Mas depois, essa mesma dispensação, ela chega ao fim. Quando é que essa dispensação ela chega ao fim? Se eu colocar, vou colocar aqui do lado assim, por exemplo. 1798, depois 31 e 33. E quando se fecha essa dispensação depois? A mensagem chega, mas quando se encerra essa dispensação especificamente para Miller? Data e ano. Quem lembra? Isso. 22 de Então, outubro. Não? O Mati respondeu aqui. 11 de agosto de 1840. Por quê? Por quê, Mati, que você falou que é 1840, especificamente? O Mati falou que era por causa da profecia dos 391 dias e 391 anos e 15 dias. Essa não era a resposta que eu estava buscando, que poderia estar certa também. Mas o que eu estava procurando é o seguinte: essa dispensação basicamente, vamos dizer que acaba para Guilherme Miller, por quê? Logo depois que Guilherme Miller começa a pregar, vem quem? Quem se juntou depois a essa mensagem a partir daqui e disse, Samuel olha... Snow. Leach, exato. Então, o Josias Leach se junta a Miller e ele diz assim, opa, peraí, eu estava ouvindo a mensagem de Miller e diz assim, será que a mensagem de Miller está certa? Porque se a mensagem de Miller estiver certa, então existe algo mais, tem algo mais que eu preciso me aprofundar e olhar para isso. Então, o que Josias Leach faz? Ele vai para o livro de Apocalipse, mais especificamente, e ele começa a estudar sobre isso. E o que ele prediz? O que Josias Leach prediz? É importante ressaltar que ele não estudou de qualquer forma. Josias Leach pega na mesma metodologia de Miller, estuda essa mesma metodologia de Miller, vai para o livro de Apocalipse, e o que ele prediz com isso? A queda do Império Otomano, exatamente. Então, o Guilherme Miller vem no início, dá essa mensagem da possível vinda de Jesus em 1843, e Josias Leach, ele começa a ouvir a mensagem de Miller e diz, opa, peraí, então se Miller está usando esse tipo de metodologia para descobrir isso, então eu também posso usar essa mesma metodologia para me aprofundar mais na Bíblia e descobrir algo mais. Então, Josias Leach pega nessa mesma metodologia, vai para o livro de Apocalipse e ele descobre, ou ele prediz a queda do Império Otomano, tá? Então, quando muitas pessoas começam a ouvir sobre a mensagem de Josias Leach, essas pessoas, sobre a queda do Império Otomano, e elas veem que isso acontece, o que essas pessoas fazem? Elas começam a se juntar ao movimento naquela época, ok? Então, o que seria esse marco para eles? Eu vou chamar esse marco de teste. Aqui, precisamente, eles teriam um teste. Por que isso seria para eles um teste? Porque eles têm... Por que eu pus teste? Porque a gente tem um aumento de conhecimento, tem uma formalização, e a gente sabe que logo depois disso, como a Gisele mencionou, a gente tem um teste.
Mas qual seria para eles aqui o teste? O que eles precisavam fazer para passar nesse teste? Não, aqui ainda não. Não era sobre o sábado. Pode falar, Gabriel. Eu acho que, mesmo para nós hoje, essa data parece ser bem precisa e clara que aconteceu. Não foi bem assim naquela época. Primeiramente, até que as notícias chegassem nos Estados Unidos, passaram dias, né? E também, o evento não era assim tão... O Império continua a existir, certo? Então, o que houve foi um ato diplomático, na verdade, né? Que foi entregue uma carta e tal. E para quem entendia de política, entendia como, tá, eles se renderam agora às forças europeias. Mas não é assim que, sei lá, que o reino deixou de existir. Então, só entendeu quem estava disposto a deixar todo dia. Então, esse é o ponto. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir o comentário do Gabriel, ok? Não deu para ouvir. Eu imaginei que tá um pouco longe. Então, eu vou só parafrasear bem simplesmente o que o Gabriel falou. Quando isso aconteceu, não é que houve nada assim, como, por exemplo, eu predisse a queda do Império Otomano, mas não foi que esse império deixou de existir, tá? Esse império ele continuou existindo. E por causa disso, o que isso faz com as pessoas? Para que eles pudessem acreditar nessa mensagem, eles precisavam de algo mais. Mas ainda assim, essas pessoas elas se juntaram a esse movimento. Por que esse ponto não foi exatamente bem assim que o Gabriel falou? Eu trouxe mais para o que eu quero trazer, mas no sentido de que, como não foi algo que aconteceu e o império deixou de existir, tá? É mais difícil ainda para as pessoas acreditarem. Elas viram isso acontecer, mas ainda assim precisavam de um pouco mais para se juntarem a esse movimento, tá? Então, naquela época, aconteceram várias coisas. E por que eu estou mencionando isso? Quando a gente vai para a nossa dispensação também, a gente tem esse aumento de conhecimento e essa formalização da mensagem. Que muitas vezes a gente diz o seguinte, mas eu não vi acontecer algo tão grande. Por exemplo, quando a gente menciona Ráfia e Pânio, a gente queria algo mais visível, a gente queria ver alguma coisa palpável que a gente pudesse dizer, olha, foi isso aqui. Não é diferente nas outras dispensações, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso também. Então, eles têm esse teste aqui, que passa a ser um teste de vida ou de morte. Você tem microfone, que se alguém quiser falar aí, pode usar. Obrigada. Então, eles têm esse teste, que é um teste para eles de vida ou de morte, porque se eles rejeitassem naquela época essa mensagem desse movimento milerita na época, o que eles estavam fazendo basicamente era rejeitar Cristo, era rejeitar a Deus. Então, eles precisavam acreditar naquela mensagem, mesmo que eles tivessem visto a queda de um império, mas que não foi um império que sumiu totalmente, tá? Então, não é que é diferente para nós. Então, existe esse aumento gradual da mensagem, tá? E esse é o meu exemplo para a gente olhar para a nossa história e ver os mesmos acontecimentos da mesma forma. Então, vamos voltar agora para a nossa linha. Quando a gente vai para a nossa dispensação entre 2001 e a lei dominical, perdão, nós também temos esses dois marcos entre, que é 2019 e 2021, Ráfia e Pânio, tá? Qual é a mensagem que chegou aqui em 2001 e que aumentou com esse alto clamor na nossa história? Que mensagem chegou aqui para a gente determinar que a nossa dispensação começa aqui? Não é as Torres Gêmeas. O que é importante dessa dispensação? Que mensagem chega aqui que é tão importante? Eu não consigo ouvir. Aí não. 2520.
2520. Estou tentando pensar numa outra forma de fazer a pergunta. Os 2520 chegaram em 2001? Os 2520 não foram mais para frente? Fora. Eu acho que foi mais para frente. Pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que os 2520 foram mais para frente. Quem lembra especificamente de uma mensagem que nos impacta hoje, que seria importante para nós, quando a gente fala, por exemplo, de um teste? Lei dominical. Obrigada, Bárbara. Então, a mensagem que a gente tem chegando em 2001 para a nossa dispensação, que é tão importante, é a lei dominical, tá? A gente falou no início que o ancião Jeff começou a falar de Daniel 11:40, parte B, mas eu também falava dessa lei dominical que viria. Então, por que isso era tão importante para ele? Porque eu sabia que se houvesse esse aumento de conhecimento e a formalização da mensagem, o próximo marco que viria logo depois teria que ser um marco de teste, que é precisamente para nós aqui, essa lei dominical. Então, a mensagem que vem em 2001, que aumenta, que faz esse autoclamor, é essa mensagem da lei dominical, tá? Então, essa foi a linha feita no início pelo ancião Jeff. E nessa história, entre 1989 a 2001, ele desenvolve, então, essa mensagem de Daniel 11:40 a 45, né? Onde ele foca especificamente em Daniel 11:40, parte B, e Daniel 11:41, precisamente por falar da lei dominical. Então, ele dizia o quê? Que nós aqui estávamos vivendo, ou que estávamos dentro dessa dispensação de Daniel 11:40, parte B, ok? Mas o ponto que o ancião Jeff queria fazer, quando ele dizia que nós estávamos vivendo dentro dessa dispensação de Daniel 11:40, parte B, aqui, era que o próximo marco com que a gente deveria se preocupar seria esse marco da lei dominical, tá? Que era um marco que, para ele, antes nós chamávamos de 9/11, nós não mencionamos isso agora, eu não vou explicar por quê, mas que agora a gente fala que é o ano 2001, tá? Então, teve um empoderamento dessa mensagem, uma mensagem que é estabelecida. Então, 2001 marca aquilo que nós chamávamos de precursor da lei dominical, tá? Então, essa dispensação, ela serve para fazer a gente saber o que iria acontecer ou com o que iria se parecer a lei dominical especificamente. Se nós voltamos para a linha de Miller, ou a linha dos Milleritas, lá em 1978, nós não vemos muito falar de Miller na época. A gente ouve um pouco falar de Miller e tal, mas não tanto, porque eu acho que Miller na época nem sequer era cristão ainda. Ou seja, a mensagem ela é desenvolvida, só que ela só passa a ter relevância quase 20 anos depois. Logo de início que Miller traz essa mensagem não era tão relevante. Só depois de muitos anos é que essa mensagem passa a ter relevância. Então, essa mensagem, quando ela é apresentada para nós no início, é uma mensagem também que nos deixou fascinados e tal. Só que nesse momento aqui, dessa dispensação que a gente estava vivendo, essa mensagem não tinha tanta relevância ainda para nós, como ela tem para a gente agora nessa dispensação. Por quê? Precisamente porque agora nós estamos antes desse grande marco que o ancião Jeff tanto falava lá no início. Então, aquilo que não tinha tanta relevância no início para nós, passa a ter mais relevância aqui, quando a gente se aproxima desse nosso teste. Então, 1798, profeticamente, a gente tem a chegada desse primeiro anjo, mas nós não vemos muita coisa ainda acontecer. Então,
eu acho que é a mesma coisa que acontece com a gente hoje em dia. Quando a gente olha para esses marcos, ou dentro da nossa dispensação também, a gente fala a mesma coisa em relação a 2001. Por isso que, às vezes, a gente nem consegue determinar exatamente o que aconteceu em 2001, ou o que é tanto falado na mensagem, ou dentro desse movimento para nós, que traz o seu peso, a sua relevância para nós hoje, tá? Então, é exatamente o mesmo paralelo que a gente tem com o que estava acontecendo aqui nesse tempo também. Então, por isso eu acho que a gente também buscou uma forma de procurar algo significativo nesse ano de 2001. E eu acho que, assim, não é o meu ponto falar sobre isso, a queda das Torres Gêmeas, mas a gente, na época, focava muito nisso, porque eu acho que a gente buscava muito um grande acontecimento como adventistas, visível e palpável, que, por acaso, encaixava bem a data na nossa linha, e que quando a gente vai para o espírito de profecia e a gente não interpreta bem o que está escrito, faz com que se pareça que possa ser que a relevância desse marco esteja na queda das torres, mas esse não era o ponto desse ano aqui. O ponto desse ano era nos alertar de uma lei dominical que estava por vir. Então, essa mensagem, ela se avoluma, ela cresce para um alto clamor, e aqui na nossa dispensação, a gente sabe que essa mensagem é o quê? Qual foi a nossa mensagem aqui de aumento de conhecimento em 2019? Qual foi a mensagem para nós? Igualdade. A mensagem de igualdade, certo? Eu vou colocar aqui, igualdade. Mais especificamente o quê? Que a gente também chama isso. A mensagem de quê? Igualdade, mas a gente usa outro termo também, que é importante. Que a gente... Gênero, Não te ouvi, Nilson. Gênero. A mensagem de gênero, mas o quê? Tem uma outra ainda que a gente chama isso. Mais específico. Eu não consegui ouvir. Não sei Sexismo? Uma outra ainda. Vamos esgotar todas as nossas ideias. É de gênero, mas a gente usa outra palavra ainda para falar sobre esse marco. Uma mensagem específica que chegou. É igualdade, é gênero. Feminismo. Muito bem. Então, a gente tem o feminismo. Em 2001, que mensagem vem para formalizar? O que a gente diz que é 2001 que formaliza esse aumento de conhecimento? A gente começa a falar sobre o quê? No início, a gente tinha essa mensagem de feminismo. Tá, nós começamos Tratamento gay? ainda dentro do feminismo. Então, a gente começa a falar sobre feminismo, tá? Em 2019, passa-se 2 anos, e a gente entende o que em relação a esse feminismo? É um feminismo qualquer que a gente pode seguir? Um feminismo radical. Então, a formalização da mensagem que a gente tem aqui é em relação a um feminismo, mas é um feminismo radical, não é qualquer tipo de feminismo, tá? E é importante a gente saber exatamente os nomes que nós usamos para isso, porque se a gente diz, temos um aumento de conhecimento sobre feminismo, tá, temos uma formalização também sobre feminismo, mas não existe só um tipo de feminismo. Então, a gente precisa saber especificamente onde nós nos encaixamos em relação a esse feminismo, tá? Então, nós tivemos essa formalização da mensagem aqui em relação ao feminismo radical. Mas essa mensagem que foi formalizada aqui, de feminismo radical, não é uma mensagem que a gente conseguiu ver aqui. Embora aqui a gente já via a importância da lei dominical, a gente não via a importância desses 2 marcos aqui ainda. A gente ainda não conseguia dizer sobre o que isso aqui ia ser especificamente. Então, nós dizemos hoje, atualmente, porque essa mensagem ela se avolumou. A mensagem que foi traga para nós no início dessa dispensação, ela avolumou, ela cresceu, e por isso nós hoje temos esse conhecimento.
Então, internamente, nesse movimento aqui, a gente ainda não sabia que era sobre isso aqui. Então, nós dizemos que 2019 marca feminismo e 2021, feminismo radical. Então, essa mensagem aqui, ela é apresentada na Campal da Alemanha em 2019, ok? Naquela Campal Internacional na Alemanha, onde nos é mostrada também a linha do Éden ao Éden. Começamos a falar sobre o uso da calça, mais especificamente para mulheres, né? Então, a gente fala dessa igualdade, desse feminismo, só que são termos que passam a ser novos para a gente dentro desse movimento. Não eram termos que a gente usava, nem era uma mensagem que a gente aqui atrás apoiava dentro dessa nossa dispensação. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisou de um maior esclarecimento em relação a essa mensagem e o que essa mensagem significa exatamente para nós. Até porque é como uma mensagem nova para a gente internamente dentro do movimento, mas para o mundo. Isso não é uma mensagem nova no mundo. No mundo já existiam esses termos. Por isso que a gente já via os sufrágios, a gente já via as ondas de feminismo e tal. Então, isso passou a ser novidade para nós internamente dentro desse movimento. Mas isso não era nenhuma novidade para o mundo. Então, a gente diz que é feminista radical, que somos todos feministas, mas a gente precisa entender o que isso significa, tá? Somos todos feministas, mas o que é isso? Que tipo de feministas Deus quer que a gente seja? Então, embora isso tenha sido um aumento de conhecimento aqui, a gente ainda precisava que essa mensagem ela fosse mais desenvolvida para a gente, para que a gente consiga entender que tipo de feministas Deus queria que a gente fosse, que tipo de mensagem Deus queria que a gente estivesse ou esteja pregando nesse momento. Então, logo depois de outubro de 2021, a gente tem essa mensagem do feminismo radical sendo apresentada pela Anciates, ok? Que foi a formalização da mensagem da lei dominical, que é o nosso próximo teste. Como adventistas, como é que a gente olhava para isso antigamente? Quando a gente falava da lei dominical, como é que a gente visualizava isso? Eu vou dizer que a gente visualizava, porque eu espero que ninguém visualize mais isso agora. Como é que a gente visualizava essa lei dominical no passado, como adventistas? Nós achávamos que íamos ser obrigados a guardar o domingo, o que mais? Íamos fugir para as montanhas. O que mais em relação a esse evento? O que mais a gente imaginava? Que a perseguição ia ser para nós. O que mais? Falávamos de conspirações com o Papa, certo? Que ele estava envolvido também. E que tipo de evento ia ser? Um evento pequeno, que só nós adventistas íamos saber sobre isso? Ou como é que ia ser esse evento? Exato, obrigada, Mati. Então, esse evento, nós tínhamos em mente que ia ser um evento completamente mundial, que ia ser um grande evento, que ia ser um grande acontecimento no mundo e que ia testar todos os seres humanos, né? Então, a gente achava isso como adventistas. Por quê? Porque quando a gente lia Ellen White, ou quando a gente ia para a Bíblia, nos dava a entender que ia ser esse grande evento mundial e que ia testar todos os seres humanos, né? Além disso, nós como adventistas, o que nós achávamos? Não só que ia ser esse evento mundial, mas que quem iam ser os heróis ou as heroínas dessa história? Nós nos exaltávamos. Então, nós achávamos que íamos ser os heróis, as heroínas dessa história, quando tivesse esse grande acontecimento de lei dominical mundial, que fosse um grande acontecimento visível para todos, para todas. Então, quando nós olhamos para essa linha dos 144 mil, especialmente nessa dispensação de 2001, a lei dominical,
nós vemos o desenvolvimento dessa mensagem e o que nós entendemos hoje com o que vai se parecer essa lei dominical. Então, chega essa mensagem em 2001 e que nós não vemos, mas que a gente sabe que existe. A gente não viu, assim, grande coisa acontecer aqui, mas a gente já sabia, por causa desses marcos, que tinha uma mensagem com grande relevância, embora a gente não visse algo, assim, grande em relação a isso. Só que essa mensagem cresce, ela se torna nesse alto clamor, ela se desenvolve, ela formaliza e ela passa a ser um teste para nós, ok? Então, vem essa mensagem aqui, ela tem esse aumento de conhecimento, ela se formaliza e ela passa a ser esse teste para nós aqui de lei dominical. Agora eu tenho uma pergunta. Aqui na lei dominical, quem vai ser testado? Quem está online? Quero ouvir de quem está online agora. Quem vai ser testado aqui nessa lei dominical? Lembre-se que, como adventistas, a nossa mentalidade é evento mundial, grande, todo mundo vai ser testado. Hoje, nós temos uma mensagem, né, que veio para nós, ela já aumentou, ela se formalizou, e nós estamos vivendo antes do nosso teste, precisamente aqui. Mas para quem vai ser esse teste? Vou falar para o Mate fingir que não ouviu dando resposta. Já meio que dei uma resposta. Para quem vai ser esse teste de lei dominical? Quero ver se quem está online está atento. Então, eu vou assumir que se a gente não ter resposta, a gente está antes do nosso teste, mas a gente não sabe quem vai ser testado? Gabi, se nós estamos estudando elas, é nós, não? Exato. Obrigada. O Nilson, pelo menos, sabe quem vai ser testado. O Nilson sabe que vai ser testado. Então, se a gente está aqui, quem vai ser testado somos nós, tá? Então, o que ensina essa linha, ou o que ensina essa dispensação especificamente? O feminismo, eu fui introduzida ao mundo em 2019? Não, o feminismo não foi introduzido no mundo em 2019. Em 2009, o mundo aprendeu que as mulheres precisavam usar calças? Também não. O mundo sempre teve essas práticas. Não foi em 2019 que eles passaram a aprender isso, tá? Então, isso foi ensinado para quem? Foi ensinado para nós, profeticamente, tá? Então, essa formalização da mensagem que a gente se refere, é uma formalização da mensagem interna, porque ela é introduzida em 2019 e é uma mensagem de feminismo que se formaliza em 2021. Mas ela é para nós, ela não é um teste para o mundo, tá? Então, se ela é interna em 2019 e 2021, na lei dominical, no teste, ela também tem que ser algo interno. Agora, eu quero frisar, eu não estou dizendo que o mundo não vai ter um teste, que só nós vamos ser testados e que o mundo não vai ser testado, tá? Isso não significa que não haja um teste para o mundo. Mas quando a gente faz o paralelo dessas linhas e quando a gente fala desse teste especificamente, a gente está se referindo a nós, porque o que veio para aqui, essa mensagem que veio aqui, não foi para testar o mundo, porque essa mensagem que veio para nós aqui, o mundo já conhecia essa mensagem. Esses termos já eram utilizados no mundo. Onde eles não eram utilizados ou conhecidos era dentro desse movimento. Por isso que passa a ser o que nós falamos especificamente de um teste interno, tá? Porque teve elementos internos. O que eu quero fazer agora? Eu quero usar uma outra linha, tá? Eu quero tentar ser breve, mas eu quero usar uma outra linha para que a gente possa ter uma segunda testemunha, tá? Então, o que a gente vai fazer?
vamos para essa linha aqui. Alguém tem uma ideia de qual seria essa linha aqui? Para a gente provar ou ter como segunda testemunha? Para onde? Por exemplo, se a gente pega na nossa história, nessa linha dos 144 mil, com qual outra linha a gente, por exemplo, poderia sobrepor essa linha? A Gayle já falou aqui, espero que ninguém tenha ouvido. Quem está online? A linha de Cristo. Poderíamos pegar na linha de Cristo. Então, vamos lá para... Tem outra que eu vou fazer depois também, mas vamos começar por aí. Se a gente podemos ir para ter uma segunda testemunha, a gente pode ir para a história do Ômega de Israel Antigo, tá? Então, a gente pega nessa linha dos 144 mil e a gente aplica ela a essa história do Israel Antigo, essa história Ômega do Israel Antigo. Então, vamos dizer que ela seria o seguinte, agora até eu tenho que fazer a minha colinha, tá? Porque, na verdade, eu quero fazer aqui. Eu acho que não dá para ver a diferença de cores, mas... Então, a gente tem -4. O que vocês acham que vai aqui? 27. 27. Aqui na lei dominical, o que eu colocaria? 34. 34. Fechamento da porta da graça. Alfredo falou 100 e eu vou adiantar que o 100 é aqui. O que fica aqui? 70. 70. Então, essas seriam as datas, ok? Então, a gente tem o ano de -4, a gente tem o ano 27, 34, 70 e 100, que é Patmos na linha de Cristo. Vamos fazer também a linha dos discípulos, que a Gayle tinha mencionado, tá? A linha dos discípulos começa com que ano? Quem lembra? Eu vou começar, porque como a gente está falando dos 144 mil, a gente vai começar também com o -4. O que viria depois? Quem acha que... Exato, 27. Agora, o Alfredo tinha mencionado aqui purificação do templo. Onde você quer colocar aqui nesses 3 marcos a purificação do templo? Eu estou com a mão aqui? Você vai colocar aqui purificação do templo? Onde é que eu colocaria a purificação do templo? O próximo marco é a purificação do templo. Onde é que eu coloco, Bárbara? Aqui? Então, vou colocar aqui a primeira purificação do templo. O que eu colocaria depois da primeira purificação? Não, eu vou deixar por aqui, por enquanto. Vamos fazer só até aqui e a gente vai preenchendo à medida que a gente for avançando. Então, depois do batismo de Cristo, tá? No ano 27, para onde Cristo vai? Deserto. O Nilson também está dizendo deserto. Eu vou dizer que depois daqui, Cristo vai para Jerusalém, tá? Onde nós temos a primeira purificação de templo é em Jerusalém. Então, Jesus vai, depois do batismo, para Jerusalém. E eu tô rindo, porque quando foi para eu fazer essas linhas, eu fiquei toda perdida, tá? Eu dei piores respostas a mim mesma. Então, Jesus, depois da primeira purificação do templo, vai para Jerusalém, tá? Depois do batismo, perdão, vai para Jerusalém e ele faz a primeira purificação do templo. E onde ele anuncia também aqui a sua missão como o Messias. Depois, o que a gente tem depois desse marco? Então, ele vai para Jerusalém, depois o que acontece? Ele faz a primeira purificação do templo aqui em Jerusalém, se anuncia publicamente como Messias. Depois, o que vem? Vem a cruz. E depois da cruz, qual é o marco?
Pentecostes. Pentecoste. É difícil lembrar os marcos depois de muito tempo, eu tive o mesmo problema, tá? Então, nesse momento, nós estamos aqui, em 2001. Estamos aqui, não. Estamos aqui, perdão, antes da lei dominical. Vou colocar a gente aqui, que é onde nós estamos. Então, a gente poderia, por exemplo, olhar para a linha dos sacerdotes ou a linha dos discípulos, tá? Só que essas linhas, elas não nos ensinam muito da experiência que a gente está passando no momento. Por quê? Essa linha, ela basicamente ela chegou ao fim. A linha do sacerdote chegou ao fim, a linha dos discípulos chegou ao fim. Então, essa linha não consegue nos ensinar na totalidade o que a gente precisa agora saber para o resto da nossa caminhada. O que a gente faz com isso? Quando a gente vai para uma próxima linha, o que vocês acham que a gente faria? Vamos dizer, a linha aqui acaba, o que a gente faz? Se a linha acaba, como é que a gente vai saber como prosseguir no restante da nossa história? Não, a linha supostamente já foi cortada. Coloca a linha do Levita? Não colocar a linha do Levita necessário. Ou, por exemplo, deixa eu te perguntar, se você colocar a linha do Levita, é para quê? Por que você colocaria a linha do Levita? Para dar continuidade aos demais marcos paralelando. Então, eu vou dizer o seguinte, vou pegar em parte da sua resposta e vou dizer o seguinte, a gente teria que continuar essa linha, não especificamente com a linha dos levitas, porque se você fosse, assim, poderia ser, né, porque eu tenho 2 marcos à frente, mas como eu estou falando de nós sacerdotes, na linha dos 144.000, eu não vou incluir os levitas. Mas para que a gente possa saber o que acontece no restante da história, a gente teria que acrescentar marcos a essa história. Então, o que a gente faria? A gente teria que vir para cá. Aí eu queria alinhar, mas não ficou bem alinhado. E colocar... eu vou dizer que a gente coloca esses 2 marcos entre, para que a gente tenha mais informação, para a gente saber como continuar nessa história. Então, o que a gente tem? São esses 2 marcos que deveriam estar alinhados com 2019 e 2021 aqui, que eu quero olhar para a gente ver o que isso representa nessa linha aqui. O Márcio já está me dando as respostas aqui. Uma delas, sim, eu vou usar. Esse bichinho. Então, a gente tem esses 2 marcos, entre a cruz e entre o Pentecostes, tá? Que é 2020 e agosto de 2021. Na linha dos discípulos, um representa a ascensão de Cristo. Então, aqui a gente teria a ascensão de Cristo. E qual seria o outro? Aqui. O que aconteceu aqui? Antes do Pentecoste, o que aconteceu? Eles foram para o cenáculo. Então, o que acontece no cenáculo? O derramar do Espírito Santo. Então, eu vou colocar aqui, Espírito Santo. O Márcio está rindo. É uma linha suspeita, eu sei. Então, apesar de eu ter colocado aqui o derramamento do Espírito Santo como um marco separado, quando a gente vai para essa história literal, o que acontece aqui, na verdade, acontece aqui, no mesmo dia do Pentecoste. Mas para que a gente consiga fazer uma... estou sugerindo, na verdade, pode haver uma outra sugestão para isso, para a gente ver na próxima linha também. Mas esse evento aqui do cenáculo, desse derramar do Espírito Santo, literalmente na história, ele acontece no mesmo dia do Pentecoste. Só que o que a gente faz? Como aqui eles têm essa experiência no cenáculo, hoje é derramado o Espírito Santo, nós poderíamos dizer que o Pentecoste é onde eles colocam em prática
aquilo que foi derramado aqui dentro do cenáculo, porque aqui é o momento em que eles saem e passam a falar dessa mensagem, mas a gente coloca basicamente assim, ou eu estou colocando esse marco extra para mostrar que a gente tem um aumento de conhecimento e uma formalização também dentro dessa linha aqui, tá? Estou sugerindo que a gente talvez possa fazer dessa forma, para demonstrar que a gente tem também esses dois marcos nessa linha aqui. Porque é um momento no cenáculo e outro que eu já falei, que é a experiência e o trabalho que eles começam, tá? Mas na linha, a gente separa esses eventos. Então, a gente tem a história literal, nos falando de uma forma, disso num dia só, mas na linha, eu estou separando esses dois eventos para que a gente tenha essa formalização da mensagem antes do grande teste aqui, deles saírem para pregar essa mensagem, tá? Vamos para a linha de... Vou fazer aqui a linha de Cristo. Então, eu tenho 10 minutos, eu vou tentar ser breve, mas eu quero colocar aqui, vou ver... -4, Jerusalém... Não, peraí. Eu tenho que ver aqui as notas para ver os marcos agora. Isso. Então, depois a gente teria aqui... Peraí, não quero errar na linha... Acho que é isso mesmo. Me corrijam se eu estiver errada, tá? 27. E que nós temos aqui, eu vou dizer que é do -4 ao 27, vou dizer que a gente tem os 30 anos daqui a aqui. E depois Cristo começa a pregar, assim. Então, a gente tem o batismo, né? E depois a gente tem Cristo indo para o deserto e Canaã também. Então, Cristo com os 30 anos, a gente sabe que ele foi batizado, começa o seu ministério, e depois que ele é batizado, ele vai para o deserto e para Canaã. Aqui, a gente tem que ter também, como padrão, um aumento de conhecimento e uma formalização da mensagem também. O que eu vou propor que é isso aqui? Eu vou propor que seja o deserto e que então eu vou dizer que aqui é o deserto e que aqui seria Canaã. Por quê? Eu vou propor isso, na verdade, porque quando eu estava estudando, eu estava vendo um estudo em relação a isso, tá? Mas não vou afirmar que é necessariamente assim, é apenas uma sugestão, tá? Que vocês podem pensar sobre isso, que é o seguinte: esse é um marco, por exemplo, que foi, esses marcos aqui, entre essa dispensação, foi já ensinado pela Anciatés, ok? Como Canaã, e é um marco que se torna importante, por quê? Por que Canaã é tão importante? Pelo casamento que acontece, tá? Então, é onde Jesus afirma o casamento, onde Jesus confirma a simbologia do casamento, e que ele fala disso como instituição. E que ele afirma isso apenas com a sua presença física nesse lugar. Mas a gente também tem um milagre que é feito em Canaã. Então, o que eu proponho? A gente tem Canaã, tem o casamento, que é importante, porque é onde Cristo vai basicamente colocar esse símbolo do casamento como as instituições, mas a gente também tem esse milagre que acontece em Canaã, que também passa a ser um marco importante, que significa o começo de um trabalho para Cristo, ok? Então, por isso que eu coloquei esses dois marcos aqui, para que a gente pudesse fazer um paralelo com esses dois que a Anciatés já ensinou, que é o deserto e Canaã, e que tem a sua relevância para nós. O deserto, o movimento sendo testado constantemente, passando as provas, passando pelas tentações. O casamento,
que é as instituições, né? A simbologia do casamento sendo as instituições. E por isso eu digo que aqui, por exemplo, é esse momento que eles tiveram do Espírito Santo e depois a experiência. E aqui, para mim, seria como, eu sugiro que seria a mesma coisa, a gente tendo Canaã, o casamento, essa simbologia, e depois tendo um milagre aqui, onde Cristo começa o seu trabalho, ele se expõe publicamente para fazer esse trabalho. Então, tal como na linha de cima, a gente tem essa mesma representação, tá? 2 vezes, eu vou supor, para que a gente consiga ter esse aumento de conhecimento e essa mesma formalização para que possa ser um padrão na nossa linha, tá? Então, o restante da linha, para que se identifique com o que está, a gente vai ter a primeira purificação do templo. Primeira purificação do templo. Depois aqui eu vou colocar a cruz, que é o fechamento da porta da graça. E aqui eu colocaria o Pentecoste. Tá? Então, essas são as sugestões para a gente fazer um paralelo com a nossa linha dos 144.000. Mas qual é o ponto dessa linha, onde a gente tem o marco do deserto e Canaã? É como se a gente estivesse falando de um desenvolvimento interno, tá? E o que significam esses próximos marcos para nós? Que também, como eu tinha mencionado no início, são uma experiência interna para nós, porque o teste é para nós. Então, de acordo com essa sobreposição que eu fiz das linhas, eu diria que a gente está onde? Se eu me baseio no que a gente tem aqui, eu diria que a gente está precisamente um pouco antes dessa purificação do templo, tá? Então, a minha sugestão é que quando a gente pega nessa linha aqui e a gente faz o paralelo com a nossa, se a gente olha para essa, a gente está um pouco antes da purificação do templo, antes da cruz. Aqui, a gente está um pouco antes da nossa lei dominical. As minhas linhas eu acho que não estão bem alinhadas. Tá mais ou menos alinhado aqui. Então, essa é a minha sugestão, tá? Eu quero ler rapidamente para a gente terminar alguns textos do Desejado de Todas as Nações, que é Desejado de Todas as Nações 100.1. Eu vou ler, tá? Eu ia pedir alguém para ler, mas eu vou ler para ser mais rápido. Então, Desejados de Todas as Nações 100.1 diz o seguinte: depois disso, quando diz depois disso, seria depois de Canaã, ok? Depois desse ponto aqui. Desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Nessa jornada, uniu-se Jesus a um grande grupo que ia de caminho para a capital. Ainda não havia anunciado publicamente sua missão e misturava-se despercebido com o povo. Então, aqui Jesus ainda estava meio despercebido. Ele ainda conseguia andar entre as pessoas, tá? Sem ser reconhecido. Mas eu sabia que ele tinha chegado à sua missão e que, para isso, ele precisava começar com uma purificação do templo. Então, eu quero continuar lendo um pouquinho mais abaixo nesse parágrafo. O Senhor tinha em vista que o templo de Jerusalém fosse um testemunho contínuo do elevado destino franqueado a todas as pessoas, purificando o templo dos compradores e vendilhões mundanos. Jesus anunciou sua missão de limpar a pessoa. Então, qual era a missão de Jesus? Que ele foi anunciando: limpar a pessoa da contaminação do pecado, dos desejos terrenos, das ambições egoístas, dos maus hábitos que a corrompem. Então, a sugestão é que, com a vinda de Cristo para purificar o templo, isso é o símbolo do teste que está diante de nós, tá? Esse teste que é para nós o feminismo radical. Então, não sei quantos de vocês lembram, mas numa das recentes palestras do Ancião Parminda,
surgiu essa questão do feminismo radical e surgiu essa pergunta de que se nós sabemos ou não o que é esse feminismo radical. E eu acho que uma das conclusões possíveis que a gente pode tirar dessa palestra é que a gente até pode ter aprendido sobre o feminismo radical em 2021, mas nem tudo que a gente aprendeu é só o que existe. Existe muito mais em relação ao feminismo radical que a gente ainda precisa descobrir o que é. Então, nessa apresentação específica que ele fez, a gente começou a falar sobre o pessoal sendo político, tá? E muitas vezes, quando a gente olha para essa questão do pessoal sendo político, a gente basicamente está falando a nível pessoal. Só que a gente isso, de certa forma, faz com que muitas pessoas mudem o seu estilo de vida, porque elas creem nessa mensagem como algo bastante pessoal também, tá? Então, claro, as pessoas passam por mudanças de comportamentos, fazem uma total radicalização no seu estilo de vida, vamos dizer assim. Só que isso é apenas um feminismo radical, ou um feminismo a nível pessoal. Só que na palestra do Ancião Parminder, a gente viu que a gente precisa saber o que é ser um feminista radical também no nível político. Só que é preocupante, obviamente, para nós, que a gente está aqui precisamente antes da nossa lei dominical, a gente está antes do nosso teste e a gente ainda não sabe definir exatamente o que é esse feminismo radical. E quando a gente olha e acha que sabe definir esse feminismo radical, a gente não sabe fazê-lo a nível político. A gente até faz mudanças a nível pessoal, mas a gente não sabe fazer isso a nível político. No nível corporativo, podemos dizer assim. Então, Lara, você levantou a mão, pode falar, e aí eu leio o último texto para a gente concluir. Primeiro, muito interessante tudo isso que você está trazendo para a gente, completar essa linha dos 30 anos, enfim. E ao mesmo tempo, muita coisa para a gente pensar, né? Dona Gabi vai ter que trazer algumas continuações. Mas o que eu fico me perguntando, eu parei naquilo que tu comenta, que o decreto dominical seria um teste para a gente, pessoalmente, como movimento, como 144 mil. Mas aí, quando a gente vai para o final da linha, que a gente tem a segunda volta, que é mundial, e o fechamento da Porta da Graça, que é mundial, quando que o mundo seria testado no decreto dominical para poder ter um fechamento da Porta da Graça mundial e uma segunda vinda que a gente sabe que é mundial? Me lança essas dúvidas. Não sei te responder essas dúvidas, vou ser bem sincera. Não sei se eu acho que a gente, como movimento, nem tem essa resposta de quando que vai ser para o mundo. Por isso que no início eu mencionei essa mensagem de feminismo radical, quando ela veio para nós em 2019, foi algo interno para nós, porque o mundo já conhecia sobre isso. Mas eu acho que o mundo tem que passar pelo seu teste também para poder entrar nesse mesmo reino que a gente quer entrar. Como vai ser esse teste para o mundo? Com o que isso se parece? Ou quando isso vai ser? Eu, pessoalmente, ainda não consigo olhar para isso e ver. Eu poderia pensar que eles vão ser testados na mesma base que nós, do feminismo radical, no direitos humanos, homossexualidade, tudo isso também. Eu imagino que eles poderiam ser testados nessa base também, que seria para eles um teste. Quando isso será? Não sei. Eu vi alguma mão levantada aqui. Foi você que levantou a mão? Gayle, Gabriel? Fala no microfone para poderem ouvir. Eu só estava pensando, a teste sempre vai ser primeira para o povo de Deus. Então, nós sabemos muito bem, a teste vai ser para nós primeiro. Então, o mundo nosso, eu acho, nós ainda nem sabe do mundo. Mas uma coisa nós temos a certeza é a teste é primeira na casa de Deus, o povo de Deus. Quando, assim, pensando nessa resposta, quando Jesus foi para purificar o templo, isso era basicamente como se fosse uma repreensão para a igreja, né?
pelo que eles estavam fazendo, pelo que o povo de Deus, pelo que a igreja estava fazendo. Mas eu não imagino que seja o mesmo para nós, esse mesmo tipo de repreensão. É basicamente quando eu trago uma mensagem que a gente precisa entender esse feminismo radical. Eu acho que antes de poder responder a sua pergunta, Lara, eu pessoalmente ainda preciso me responder exatamente com o que se parece na prática esse feminismo radical. Eu pessoalmente não consigo ainda ir para o próximo nível de pensar no mundo quando eu mesma ainda não consigo determinar exatamente o que é esse feminismo radical e exatamente como é que eu tenho que me comportar numa prática para eu mesma poder passar esse teste. Eu sei que eu não respondi a sua pergunta, precisamente por não saber responder a sua pergunta, mas não sei se alguém mais tem alguma resposta, alguma ideia que gostaria, até você, Lara, mesma, uma outra ideia que te tenha surgido mesmo em relação à sua pergunta? Não, como eu falei, eu só acho que tem muitas coisas a serem pensadas e eu acho, por isso mesmo, um tema tão interessante, tão relevante a ser olhado, relembrado, estudado. Agradeço mais uma vez. Então, eu trouxe basicamente porque eu acho que é importante a gente voltar atrás para as nossas linhas, para a gente tentar fazer alguns paralelos e tentar, pelo menos, começar a entender onde a gente se encontra hoje, o que é relevante ou não da nossa mensagem, por que a gente tem esses marcos, por que a gente coloca esses marcos para a gente poder entender mais sobre essa mensagem também. Então, eu vou terminar com o próximo texto que diz o seguinte: também é de desejar de todas as nações, que é 105.4. Então, desejar de todas as nações, 105.4. Na crucifixão, que é o próximo marco, depois da cruz, no fechamento da porta da graça, tá? Os que assim foram curados não se uniram à turba vil que exclamava: crucifica-o, crucifica-o. Suas simpatias eram para Jesus, pois lhe haviam sentido a grande compaixão e o maravilhoso poder. Sabiam que era seu Salvador, pois lhes dera saúde física e espiritual. Escutaram as pregações dos apóstolos e a entrada da palavra de Deus em seu coração lhes dera entendimento. Tornaram-se instrumentos da misericórdia de Deus, de sua salvação. Então, basicamente, o que esse texto diz? Desejar de todas as nações, onde está falando da purificação de templo e tal, que interpreta um pouco mais essa linha. Mas o que diz, o que eu entendo que diga esse texto é que aqueles que estavam do lado de Jesus, aqui nesse marco da purificação do templo, são também aqueles que não abandonam Jesus no marco seguinte, que é o marco da cruz, tá? Então, aqueles que se decidem a estar basicamente do lado de Cristo em cada marco, em cada dispensação, que não abandonam a Cristo e que procuram se esforçar para entender e para poderem passar esses testes nas linhas, são os que certamente também continuam ou permanecem no caminho. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar hoje. Tem muito mais detalhes, tem muito mais que a gente poderia olhar, obviamente. Só que eu também não tenho todas as respostas, isso é só, vou dizer, um estudo assim básico de rever algumas linhas para a gente começar a tentar se colocar nelas, a tentar entender um pouco mais sobre, tá? Alguém tem um último comentário, uma última pergunta para a gente fechar com a oração? Então, se não, vamos encerrar com uma oração. Quem puder se ajoelhar? Deus, nós te agradecemos muito por podermos ter esse momento, por termos tanta informação, ainda que muitas vezes a gente não entenda ela por completo. Nós te agradecemos porque até aqui tu tens nos dado sabedoria também, tens dado os teus mensageiros para trazer para nós o entendimento e o conhecimento.
agradecemos muito por podermos fazer parte desse movimento, por termos o privilégio, nesses dias tão difíceis da história, podermos clamar a Ti e saber que estamos em perfeita segurança por causa do que as linhas nos dizem. Agradecemos muito por cada um e cada uma que fazem parte, que constituem esse Teu reino, e eu peço também força para cada pessoa, que eu peço que o Senhor possa conduzir o caminho de todos nós, para que a gente nunca desista e que possamos sempre ser aqueles que estão do Teu lado e que caminham contigo de dispensação em dispensação. Fica conosco no restante da noite, abençoa também o próximo estudo que se segue do ancião Parminder, nos dá o restante de um bom sábado. Eu peço humildemente em nome de Jesus. Amém.